Olá, amigos, que Deus nos abençoe. Vamos continuar o nosso programa 10 dias de oração com o tema Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. Nós estamos hoje no 5º dia e vamos estudar o tema Vencendo as Armadilhas de Satanás. Vamos ter como base o texto de João, no capítulo 16, verso 13, que diz assim: Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Esta é a promessa de Jesus Cristo aos discípulos, de que o Espírito Santo iria ser enviado para a terra, e uma das responsabilidades do Espírito Santo seria conduzir os fiéis a Deus à verdade, em toda a verdade e através da verdade. Além disso, o Espírito Santo seria também responsável por comunicar aquilo que o Pai desejasse que o povo soubesse. Inclusive, para revelar as coisas futuras, o Espírito Santo levantaria profecias no meio dos discípulos. Em meados de 1820, o estado indiano de Coihapur foi atacado por uma onda de assaltantes. E o governador desse estado, munido dos recursos públicos, fortaleceu o seu exército para enfrentar esses inimigos. Mas esses inimigos não foram pegos. Eles continuavam a assaltar, mesmo com o exército fortificado. E por quê? Porque o governador era o seu líder. Durante o dia, ele agia como soberano da nação, soberano daquele estado, promovendo a justiça e a lei diante do seu povo. Mas à noite, ele liderava uma equipe de criminosos para roubar o povo e enriquecer a si próprio. Ele enganava a sua população. Satanás, ele também age por meio do engano. A Bíblia apresenta Satanás como o sedutor do mundo, como aquele que seduz as nações. O objetivo de Satanás é enganar através de sofisma, apresentando mentiras como se fosse verdade e apresentando verdades distorcidas para manter as pessoas em seu poder e longe da entrega a Deus. Satanás, de gerações em gerações, ele tem introduzido uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade, atuando, então, cativando a mente das pessoas e mantendo-os em seu erro. Esses erros nos levam a teorias, e teorias normalmente tendem a substituir a verdade, porque a ideologia que reina são aquelas teorias. Ao se aproximar do período da volta de Jesus Cristo, Satanás então tem empreendido um grande esforço para atacar aqueles que são fiéis à palavra, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, nos diz Apocalipse 14, 12. Pois, uma vez que alguém se levantar para pregar a verdade, para pregar os ensinamentos da palavra de Deus, vai então dar às pessoas a chance delas, através da verdade, se libertarem do poder de Satanás. Satanás, então, tem feito medidas, estratégias para que o povo que se mantém firme na palavra seja desacreditado, seja impedido de pregar, e assim ele possa manter cativo em seu poder as pessoas com suas mentiras, com suas teorias, com suas falsas doutrinas.
Como vencer então? Como resistir a Satanás? A Bíblia apresenta diversas formas. Eu quero citar aqui pelo menos 3 delas. A primeira que eu quero citar é a oração. Mateus 17, 21 nos diz que existem demônios que só podem ser vencidos por meio do jejum e da oração. Ninguém pense que poderá ficar livre dos ataques de Satanás sem a prática constante da oração. A Bíblia toda nos recomenda a praticar a oração, a orar sem cessar, a orar o tempo inteiro, a buscar auxílio de Deus através da oração. A segunda forma para resistir às tentações de Satanás é compreender a palavra de Deus. 1 João, no capítulo 2, verso 14, diz: Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 20, ele nos orienta a deixar de lado as nossas teorias, os nossos conceitos e opiniões, para se agarrar à palavra de Deus, estudando e praticando. Porque se a gente estuda e não pratica, ou seja, não se apega à palavra de Deus, a gente já está enganando a si próprio. A gente não pode esquecer também que Satanás ele é perito nas Escrituras. João, no capítulo 8, verso 44, fala que desde o princípio Satanás não se firmou na verdade. Então ele é alguém que conhece, e conhecendo a verdade, ele tem muito mais eficácia em distorcer a verdade para apresentar para nós. O terceiro ponto que eu quero citar para resistir à tentação é a fé. 1 João, no capítulo 5, verso 4, nos diz assim: Eis a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É através da fé que nós permanecemos firmes nos caminhos do Senhor, firmes na verdade. Então, oração, prática da palavra e fé vai nos ajudar a se manter livres e protegidos dos falsos ensinos de Satanás. E tem diversos deles por aí. Podemos citar a comunicação com os mortos, a imortalidade da alma, o sofrimento eterno dos ímpios, a negação da divindade de Cristo, a elevação do domingo como dia do Senhor no lugar do sábado bíblico, ou qualquer outro dia da semana como dia de descanso, como dia santo em lugar do sábado bíblico. São teorias, são falsos ensinos que Satanás tem proposto e que muitas pessoas têm aceito. É por isso que Satanás ele quer conquistar as igrejas, porque por meio das igrejas ele pode disseminar essas falsas informações. Somente aquele que se mantém na verdade, que se mantém na palavra de Deus, é que poderá identificar, compreender e se livrar desses falsos ensinos de Satanás. Há muitas pessoas que têm o compromisso com a verdade. E você? Você tem o compromisso com a verdade? Ou você já foi vencido pelas ideologias, pelas teorias que Satanás tem espalhado por aí, tentando te afastar de Deus? Vamos assumir hoje o compromisso com a palavra de Deus? Vamos orar? Querido Deus, nós hoje queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não duvidar da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a estudar, a praticar e a ser firmes na verdade que o Espírito Santo tem nos conduzido. Na verdade que o Espírito Santo tem nos guiado, e que nós possamos manter a nossa vida através dessa verdade na compreensão da tua palavra. Fortalece a nossa fé e nos dê base para cada vez mais aumentar essa fé em ti. Que o Senhor possa estar cuidando dos refugiados, dos imigrantes, daquelas pessoas que necessitam de ti, e nos ajude a evangelizar o mundo em nome de Jesus. Amém.